dia para você, bom dia para o papai, bom dia para a mamãe, bom dia para o titio, para a vovó, bom dia para todo mundo. Como que foi a sua semana? Foi muito legal? Foi boa? Nós esperamos muito que sim. E é por isso que nós sempre oramos para que o Senhor abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana sempre maravilhosa na presença dEle. Vamos começar então o nosso culto, fazendo a nossa oração de sempre, pedindo as bênçãos do Senhor, que Ele nos abençoe nesse sábado, que Ele nos abençoe nessa manhã, que Ele nos dê sempre entendimento para que a gente possa absorver tudo que Ele quer contar e ensinar para nós. Então vamos orar? Então feche os seus olhinhos se você quiser, abaixa a cabeça, pense em Deus e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado, nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoou até aqui, nos guardou, nos protegeu, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pela nossa família e te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento e que tudo que o Senhor falar para nós hoje fique guardado na nossa mente e no nosso coração. Em nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém, amém. Então vamos cantar? A gente vai cantar hoje esse corinho que a gente cantou semana passada. Então vamos cantar? Pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Mas se esse Cordeiro aqui, quem é? É Jesus, porque a Bíblia, ela se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus que foi enviado para nós para pagar os nossos pecados. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus e é pelo sangue do Cordeiro que nós iremos vencer. Então, vamos cantar agora uma outra música. Essa música é nova. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Deu para aprender? Então vamos cantar mais uma vez. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Muito linda essa música, não
verdade? Aqui fala que é o meu Salvador, é Jesus quem me pode guardar. E Ele sempre vai nos proteger e nós vamos viver sempre a nossa vida, meses e anos. Tudo pode passar, mas Jesus é sempre o mesmo. Isso quer dizer o quê? Nós podemos confiar a nossa vida ao Senhor, porque Ele sempre é o mesmo e Jesus nunca falha, Ele sempre vai nos guardar. Não importa o que passamos, Jesus sempre vai nos guardar. E a lição de hoje vai falar também disso, e isso é muito legal. Os personagens que nós estamos vendo nas nossas lições, eles estão nos mostrando que confiar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Você está acompanhando a nossa série? Você já sabe que história que nós estamos contando, não é? A história de Esther. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal ouvindo as nossas histórias, assiste esse culto de hoje e depois corre lá para assistir a primeira e a segunda parte para você poder entender do que a gente está falando. Se você ainda não conhece a história de Esther, corre lá para você conhecer, porque além de você conhecer a história de Esther, você vai entender as coisas que Deus quer nos ensinar através dessa história. E ó, estão sendo lições maravilhosas, lições não só para vocês, crianças, mas para nós também adultos. Está sendo incrível o que Deus está nos ensinando, está sendo muito bom. E eu já quero lembrar também todas as crianças, todos os adultos, para vocês irem lá nas nossas redes sociais, curtirem, seguirem as nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque nós estamos disponibilizando material para vocês relacionado às nossas lições. Então, cada terça tem lá uma atividade para vocês fazerem relacionada às nossas lições de sábado, para vocês relembrarem aquilo que vocês aprenderam. E é muito legal isso, né? A gente sempre relembrar, para ficar sempre fresquinho na nossa memória, para quando a gente passar por situações, a gente lembrar das coisas. Sigam a gente nas nossas redes sociais para vocês poderem fazer as atividades, porque nós estamos corrigindo essas atividades aqui no nosso culto de sábado. Hoje quem vai fazer as atividades com vocês vai ser a tia Mari. Daqui a pouco ela tá aqui para falar com a gente e nos dar uma lição linda, maravilhosa, continuar os capítulos pra gente saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer com os personagens. Mas, meu Deus, o que será que vai acontecer? Vocês vão descobrir conforme os nossos cultos infantis. E eu também já quero convidar você a curtir esse vídeo, já compartilha com seus amigos, já compartilha papai e mamãe com os outros papais e mamães que tem crianças lá e que precisam ouvir da palavra de Deus. Aproveita essa ferramenta que Deus nos deu para fazer isso. Já curte aqui esse vídeo, já compartilha com todo mundo, já se inscreve no nosso canal aqui, no canal do pastor, que nós estamos sempre disponibilizando. Olha, gente, tem material todos os dias. Nós temos o Café com Jesus, nós temos o culto infantil, nós temos o culto da igreja de domingo. Todos os dias, a semana inteira tem material para vocês. Então, ó, não tem do que reclamar, nós podemos ouvir da palavra de Deus todos os dias. Então, ó, já se inscreve se você não é inscrito, hein? Então, agora eu quero passar a palavra para tia Mari e ela vai trazer a lição pra gente hoje. Então, pode vir, tia Mari, trazer a palavra de Deus pra gente. Bom dia, crianças. Bom dia, tia Mirella, tudo bem? Que felicidade estar aqui novamente com vocês. É muito bom poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, poder estarmos juntos, né, mesmo que distantes, que a gente possa sempre estar juntos para louvar a Deus, para poder adorar a Deus através da palavra dele e aprender cada vez mais sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, pra gente ficar assim, ó, pertinho de Jesus, não é mesmo? Então, hoje eu tô aqui e eu vou contar pra vocês a terceira parte da história de Esther. Nós sabemos que nós já tivemos a primeira aula, não é verdade? Com a tia Roseli, a segunda aula com a tia Mirella na semana passada, e hoje nós vamos continuar. Ao todo nós temos 6 aulas sobre a história de Esther, tá bom? Mas se você perdeu a primeira e a segunda aula, clica aqui embaixo no canal do Pastor Claudemir, aqui no vídeo mesmo,
E corre lá assistir as 2 outras aulas depois que você assistir essa, né? Ou então, se você quiser assistir aquelas 2 e depois voltar aqui para assistir essa, para entender tudo na sequência, também pode ser, né? Mas não deixe de acompanhar, tá bom? Também tivemos uma aula muito legal na outra semana, que fui eu que dei, sobre oração, tá muito legal também, muito boa essa aula. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre oração, também assista aí. E também temos uma série bem legal sobre o tabernáculo e uma história muito boa da tia Mirella, de um missionário. Então, se você quiser acompanhar alguma dessas histórias e ver aí, ó, segue aí e assiste aí na sua casa, tá bom? E assiste, compartilha com seus amigos, porque quanto mais pessoas conhecerem a Jesus, melhor, na verdade, mais gente a gente vai encontrar no céu e vai poder ver e celebrar a vitória junto com Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos recapitular aí um pouquinho a história que nós vimos até agora. Na primeira aula, a tia Roseli falou sobre como Esther foi escolhida rainha, né? Nós sabemos que o rei Assuero tinha uma outra rainha que era chamada Vashti, e ela era muito bonita também, porém houve um probleminha lá, né? E a rainha Vashti se afastou, não foi mais rainha. E aí, depois de algum tempo, o rei Assuero, ele ordenou que as mulheres que fossem solteiras, né, se colocassem à disposição dele para que ele pudesse escolher uma nova rainha, né, para lá pro reinado da Pérsia. Então, Esther se inscreveu e ela foi escolhida pelo rei Assuero, né? Ele viu Esther e se apaixonou à primeira vista. Então, ele escolheu Esther. Na segunda aula, nós vimos sobre Mordecai, aquele parente mais próximo de Esther, né? Porque ela não tinha mais pai nem mãe. E nós vimos que Mordecai ele era fiel a Deus, né? Ele era judeu, assim como a rainha, que também é judia, mas ninguém sabia, lembra? Que a rainha Esther obedeceu o que Mordecai falou para ela e ela não contou que ela era judia. Então, Mordecai foi fiel a Deus quando Amã passou pelo povo e ele não se curvou. Mas Amã ficou muito bravo com ele. Vocês se lembram? Amã ficou muito bravo. Por quê? Porque Mordecai não se curvou. E aí ele ficou tão irritado que ele decretou que todos os judeus deveriam morrer. E nós paramos aí, na outra semana. Hoje nós vamos retomar a nossa aula, né, a nossa lição, a partir dessa parte. E só que antes disso, eu quero com vocês corrigir, tá bom? A atividade da semana passada. Nós disponibilizamos na nossa conta do Instagram, que está aqui, o nosso arroba, aqui embaixo. Nós disponibilizamos a história. A história não, a atividade. E aí, se você conseguiu fazer, se você não conseguiu, não tem problema. Mas se você conseguiu, a gente corrige juntos agora. Se você não conseguiu imprimir a atividade, eu aconselho que você imprima a próxima, né? Se não der para você imprimir, não tem problema, pode fazer no seu celular, no celular do seu pai, da sua mãe. Ou mesmo você pode escrever, né, a atividade num caderno, como você quiser, tá bom? Mas lembrando que a atividade é muito importante, porque é através da atividade que nós memorizamos, né, aquilo que nós aprendemos. Então, primeiro nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Então, vem comigo corrigir a atividade. Vamos lá, então, corrigir a atividade. Aqui, nós temos a primeira parte, né? A nossa lição foi essa, Mordecai permanece fiel. E o nosso versículo foi esse, né? Se você fez aquilo que a tia Mirella sugeriu no último vídeo,
e quiser nos mandar, mande através da nossa conta no Instagram ou nos mande através do nosso WhatsApp, né? Se você for da igreja. Então, vamos lá. Aqui nós temos os dias, né, da semana e os versículos que você deveria ler para responder as palavras que faltavam aqui, né? Então, vamos lá. Dia 1, o versículo era este, Esther 2, 21 a 23. 2 eunucos do rei planejaram matá-lo, mas Mordecai descobriu e revelou a Esther, que por sua vez contou ao rei. Os 2 homens foram enforcados. Certo? Próximo. Dia 2. O rei promoveu Amã e ordenou que todos os oficiais e servos se prostrassem diante dele, mas como Mordecai era judeu, recusava-se a inclinar-se a qualquer outro senão a Deus. Amã ficou tão furioso com Mordecai que decidiu destruir todos os judeus do Império Persa. Todos. Trace uma linha ao redor da parte branca do mapa na página 14 para ver como o Império Persa era grande. Então, nós temos aqui, ó, como o Império Persa era grande, né? Toda essa parte branca aqui, né, era o Império Persa, né? E nós podemos lembrar lá no primeiro vídeo que a tia Roseli falou que o Império Persa ele era constituído de 127 províncias. Então, eram muitas cidades, né? Aí, nós temos aqui, por último, o rei permitiu que Amã executasse o seu plano. Aqui, né, essa questão dos judeus, eram todos os judeus que moravam naquela região ali do mapa, tá? Então, eram muitos judeus. Lembrando que os judeus eram um povo de Deus, né? Então, aqui, dia 4. Quando Mordecai soube da notícia, vestiu-se com um pano de saco e chorou. Naquela época era muito comum eles se vestirem com pano de saco e cinzas para mostrar que estavam tristes, né? De luto, quando alguém tinha morrido ou quando eles estavam muito tristes. Dia 5, aqui nós temos o nosso versículo da semana passada, tá? Não tenha inveja dos pecadores, mas persevere no temor do Senhor, como fez Mordecai, certo? Mordecai foi fiel a Deus. Dia 6, Efésios 6:10. Seja fortalecido no Senhor. Confie nele para ajudá-lo e dizer não às tentações. Dia 7. 2 Coríntios 5:21. Jesus pagou pelos nossos pecados para que fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, aqui você tinha que procurar a palavra justiça, tá bom? Aqui é para procurar a palavra justiça, tá? Que é o que tá aqui, faltando, tá bom? Então, é isso. A nossa lição foi essa. Agora que a nossa atividade está corrigida, nós podemos começar a nossa lição, né? A lição de hoje, ela vai falar de uma coisa bem legal. Mas antes, nós vamos ver o nosso versículo, que tem tudo a ver com a nossa lição, tá bom? Então, o nosso versículo, ele se encontra lá na Bíblia, lá em Salmos, tá? Salmos 50:15. Olha aqui, ó, minha Bíblia tá aqui, tá aberta no versículo já. Se você não tem Bíblia, veja no celular, na internet, não sei. Nós vamos mostrar o versículo também daqui a pouco. Primeiro eu vou ler ele aqui e aí eu já pego ele para mostrar para você, tá bom? Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmos 50:15, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o versículo que está aqui, né, que nós estamos falando. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50:15, tá bom? Quem tá falando isso pra gente? É Deus que tá falando. E Deus tá falando assim:
clama a mim, invoca-me no dia da tua angústia. O que seria invoca-me no dia da tua angústia? E o que seria angústia, né? Invoca-me seria fala comigo, né? Conversa comigo, me conta o que está acontecendo. Então, no dia que nós estivermos angustiados, né? Angustiados, preocupados, tristes com alguma coisa que aconteceu, nós podemos clamar a Deus, nós podemos orar a Deus e falar com Deus em qualquer momento. Lembra daquela aula que eu dei sobre oração? Então, nós podemos falar com Deus, Deus está falando isso. Invoca-me no dia da tua angústia. Então, nós podemos lembrar que nós temos um Deus maravilhoso que pode todas as coisas e nós podemos falar com Ele, nós podemos clamar a Ele, nós podemos pedir ajuda para Ele no dia que nós estivermos tristes, preocupados, ansiosos, angustiados com alguma coisa. Então, Deus está falando, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Pode ser que Deus não livre a gente da angústia, mas pode ser que ele dê algum caminho, Ele mostre alguma coisa que nós não estamos enxergando, que Ele fortaleça a nossa vida. Então, Deus vai te livrar de alguma forma, tá? Pode não ser naquele momento também, pode demorar um pouco. Deus pode estar trabalhando a nossa confiança nele, tá? Então, mas Ele tá falando que Ele vai livrar, Ele vai entrar com a providência, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele tá no controle. E nós vamos glorificar a Deus. Nós temos que falar para as pessoas quando nós oramos, e Deus responde uma oração. Quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós levamos um pedido a Deus e Deus responde a nossa oração, é bom que as pessoas saibam o que Deus fez, né? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus responde às orações dos filhos deles, né? Então é isso que Deus está falando pra gente nesse versículo. E esse versículo tem tudo a ver com a nossa história de hoje, sabia? Sim, tudo a ver com a nossa história de hoje. Vamos conferir a nossa história, então? Lembrando que a nossa história é a continuação das outras duas histórias que nós tivemos aqui no canal, tá? Então, e ela se encontra na Bíblia também, tá bom? Portanto, é uma história verdadeira, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e só temos histórias verdadeiras aqui na palavra de Deus. Então, ela se encontra na Bíblia, no livro de Esther, tá bom? E hoje nós vamos entrar na terceira parte dessa história, tá bom? Vamos lá, então. Nós tínhamos parado quando o decreto foi dado, né, para o povo lá da Pérsia, né, que Deus, ele a mãe tinha mandado matar todos os judeus, não é mesmo? Todos os judeus. Então, que barulho é esse? É o barulho do servo do rei aqui pregando o decreto de que todos os judeus deveriam morrer. Sim. Ele pregou aqui, ó, o decreto. Todos os judeus deveriam morrer no dia 13 do 12º mês. Essa notícia deixou o povo muito curioso, porque eles pregaram esse decreto no meio da praça, né? Onde muita gente passava e conseguia enxergar o que estava escrito lá, né? Tá aqui o decreto. Então o povo ficou muito curioso, muito, né, chocado também. Olha aqui, ó, todo mundo meio desesperado,
tanto o povo persa quanto o povo judeu. Mas o povo judeu, né, porque era o povo judeu que estava sendo condenado à morte. Mas o povo persa ficou bem curioso e bem preocupado. Vocês imaginam como eles ficaram? É inimaginável, né? Você saber que você vai morrer em tal dia. Todos os judeus iam ser mortos. E aí Mordecai, quando ele leu a notícia, né, Mordecai, quando ele leu a notícia, ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele sabia que aquela notícia tinha a ver com o que ele tinha feito, né? Lembra que Amã passou entre a cidade e todos deveriam se prostrar, né, a Amã. Mas Mordecai não se prostrou, porque ele sabia que ele só podia adorar a Deus, né? Então ele não se prostrou, ele não se colocou ali diante de Amã. E aí Amã ficou muito chateado e mandou esse decreto. Então Mordecai sabia que tinha a ver com ele. Então ele ficou muito triste mesmo. Tanto que ele pegou e se vestiu com panos de saco, né? Saco de comida, aqueles sacos grandões, né? Ele se vestiu com aqueles panos e com cinzas. E ele chorou muito, amargamente, porque ele sabia que ele tinha culpa naquilo, né? Ele achava que a culpa era dele, né? Daquilo que estava acontecendo. E todos os judeus ficaram muito preocupados, eles choravam e jejuavam, né, pedindo a Deus que, de alguma forma, pudesse livrar eles, né. Eles sabiam que era meio impossível, porque era um decreto e aquele decreto ia ser cumprido, né. Então, mas eles oravam e clamavam a Deus e pediam a Deus por isso, né. Enquanto isso, no castelo, a Esther não sabia de nada do que estava acontecendo. A rainha Esther estava lá no castelo e a rainha Esther era judia também, lembra? Ela estava lá no castelo e ela não tinha noção do que estava acontecendo. Só que os servos dela viram que Mordecai estava fora do palácio e estava com roupas, né, de panos de saco e muito triste e chorando amargamente ali perto do palácio. Ela não podia sair para ver Mordecai, porque era uma das leis do Império Persa que ela não podia fazer isso. Não podia simplesmente sair lá ver ele e oferecer ajuda para ele. Então, como ela viu que ele estava com roupas bem, né, ruins, ela pegou e separou uma muda de roupa para ele e enviou para ele lá para eles trocar, achando que ela não sabia o que estava acontecendo, então ela quis ajudar de alguma forma Mordecai, né? Então ela pegou e mandou essa muda de roupas para ele. E ela não tinha noção do que estava acontecendo. E Mordecai estava chorando muito e com essas roupas de panos de saco, ela ficou muito preocupada. Então ela mandou alguns servos levarem, né, essas roupas até Mordecai. Mas Mordecai recusou as roupas. Ele recusou. Ele não quis. E aí esses servos voltaram para o palácio com as roupas. E aí Esther ficou mais preocupada ainda. Porque ela falou, tô tentando ajudar ele, tô querendo ajudar ele, mas ele recusou as roupas, por que será? Né? Como ela não tinha noção do que estava acontecendo, ela ficou mais preocupada ainda. E aí o que ela pediu? Ela pediu para um outro servo dela, de confiança, chamado Atá, para ele ir até lá para saber realmente conversar com Mordecai, para saber qual era realmente o problema que estava acontecendo. Então, Atá foi até Mordecai, né? Atá foi até lá. Atá foi até Mordecai, perguntando, né, o que realmente tinha acontecido.
E aí Mordecai contou tudo para ele. Mordecai falou assim: olha, eu tive um problema com Amã, né? Ele passou no meio da cidade e o rei decretou que todos deveriam se curvar diante dele e todos deveriam saber, né, que é uma pessoa importante, mas se curvar reconhecendo a importância dele. E eu não pude fazer isso porque eu sou judeu e eu não acredito nisso. Eu sirvo somente a um Deus, eu não vou me curvar. Então, Amã ficou sabendo do que eu fiz e ele ficou muito bravo. E aí, ele poderia se vingar só de mim, só que ele não quis se vingar só de mim. Ele quis se vingar do povo judeu. E aí ele fez um decreto, Atá. Um decreto que foi aprovado pelo rei. Ele prometeu para o rei que ele daria prata, muito dinheiro, se o decreto fosse cumprido. E aí o rei nem ligou. O rei simplesmente falou assim: tudo bem, faz se quiser. Faz se quiser com esse povo aí e tá tudo certo. E aí o rei mandou esse decreto, olha. Manda Esther ler esse decreto. Esse decreto aqui, ele conta que todos os judeus deverão ser mortos no dia 13 do 12º mês. Fale para ela que ela precisa urgentemente falar com o rei sobre isso. Ela precisa falar com o rei e suplicar pela vida do povo, pela vida do seu povo, né? E pela vida dela também, né? Porque ela também era judia. Então Atá pegou, foi para Esther e contou tudo que Mordecai tinha contado para ela. Para ele, né, no caso. Aí Esther pegou o decreto na mão. Aqui, como vocês podem ver, ela está lendo o decreto, né? E ela começou a ler aquele decreto e o coração dela começou a se agitar, né? De preocupação e de estresse e de, meu Deus, o que vai acontecer? E ela começou a ficar preocupada por cada palavra que ela lia. Seus olhos ficaram muito tristes, ela ficou muito triste ao saber do grande perigo que ela corria e que o seu povo corria, né? Eles estavam correndo um grande perigo. E Esther não podia ir até Mordecai e nem poderia ir até o rei, como Mordecai tinha pedido para ela, né? Que Mordecai tinha pedido para Atá para que ela fosse até o rei suplicar pela vida do povo. Mas ela não podia fazer isso. Existia uma lei persa que proibia as pessoas de entrarem diretamente para falar com o rei sem serem chamadas. Se a pessoa fizesse isso, ela poderia ser condenada à morte, ela poderia morrer imediatamente. Então ela não podia falar com o rei sem ser chamada, sem que o rei chamasse ela, né? Ou então, se ela entrasse na presença do rei, o rei deveria esticar o seu cedro para ela, autorizando, né, que ela estivesse ali. Então, Esther não podia ir diretamente falar com o rei naquele momento, senão ela ia morrer, né? E aí ela não podia fazer o que Mordecai pediu, né? Então, onde ela buscaria ajuda? Onde ela poderia pedir ajuda? O que ela poderia fazer ali naquele momento, né? E aqui eu tenho um cartaz. Eu não sei se dá para enxergar aí certinho, mas aqui tá escrito: peça a Deus para ajudá-lo. Neste momento, Esther estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Ela não sabia o que fazer, ela não tinha noção do que ela podia fazer, né? Então, nós muitas vezes passamos por dificuldades,
Às vezes você mesmo pode estar passando por uma dificuldade nesse momento. Você pode estar com seu pai desempregado em casa, com sua mãe desempregada, e você pode estar preocupado que vai faltar comida ou que vai faltar alguma coisa para vocês na sua casa. Você pode pensar que tem alguém doente na sua família, alguém que você conhece pegou o Covid que tá aí, né? E você tá preocupado que essa pessoa não sobreviva. Se você tem algum problema com um amigo seu, ou com uma professora, ou alguma coisa que aflige o seu coração, que te deixa angustiado. Lembra do nosso versículo, do início lá da aula? Se tem algo que te deixa triste, você tem que pedir ajuda para Deus. Nós temos que pedir ajuda para Deus. É somente Deus que pode nos ajudar nesses momentos. Somente Ele que pode nos dar uma direção certa. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus dá a providência das coisas. Então, Ele conhece nosso coração também. E sabe quando a gente tá passando por dificuldade, Ele tá sempre lá, tá sempre pronto para nos ouvir. Então, sempre que você estiver com medo, preocupado, irritado, lembre-se que Deus está pronto para te ouvir. Ele está pronto para te ouvir agora, se for preciso. E a todo momento. Esther e seu povo estavam em dificuldades. Esther pega e pede para Atá ir avisar a Mordecai sobre a lei persa. Ou seja, ela pediu para Atá ir até Mordecai e falar: olha, eu não posso fazer o que você me pediu, porque a lei me proíbe disso. E se eu fizer isso, eu vou morrer. Eu vou morrer no momento que eu for até o rei, porque faz 30 dias que ele não pede para falar comigo, que ele não pede para me ver. Então eu não posso ir até ele e falar aí o que você me pediu. Infelizmente, eu não posso. Então, o que aconteceu? Atá foi até o rei, até Mordecai, e deu o recado para ele, né? Levou o recado de que a Esther não poderia fazer o que ele pediu. E Mordecai, para ser bem sincera, ele ficou muito bravo com a Esther. Muito bravo. Ele falou assim, ó: não pense que você, por ser rainha e viver no palácio, você vai escapar dos judeus quando os judeus forem mortos. Se você não interceder pelo seu povo, de alguma maneira eles serão salvos, mas você e a família de seu pai serão destruídas. Será que Mordecai estava falando aqui, hein? Ele estava falando para Esther que se ela não fizesse nada, ele sabia que eles podiam ser salvos. Mas espera aí. Mordecai então acreditava que Deus ia salvar o povo dele. Mas por que ele tinha essa convicção tão grande? Por que será? Será que ele tinha a convicção de que Deus podia providenciar uma saída? De que Deus podia ajudá-los? Hoje, nós olhando, né, para essa história, nós sabemos que Deus tinha uma saída, né? Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha o plano da salvação, de trazer Jesus ao mundo, né? Então, nós sabemos que o povo judeu ia ser preservado, né? Mas hoje, nós lendo essa história aqui, né, no presente, lendo essa história que aconteceu há tantos anos atrás. Mas eles, naquela época, eles tinham somente a promessa de que essa história, de que a salvação ia chegar através de Jesus, né? Hoje nós temos a certeza de que a salvação já chegou. Então nós sabemos que Deus realmente ia proteger o seu povo. De alguma forma Deus ia proteger. Mas Mordecai, ele tinha certeza, ele sabia que Deus ia proteger o povo dele. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava que Deus ia ajudar, ele confiava na providência de Deus.
O que é providência? Providência é o cuidado de Deus por você e seu controle de tudo o que acontece. Providência, então, é o cuidado de Deus por nós. E é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente se encontre muitas vezes sem saída, que era como Esther se encontrava naquele momento, juntamente com o seu povo judeu, Deus sempre manda uma providência. Por isso que é importante nós falarmos com Deus sobre tudo que acontece na nossa vida. Porque Deus, ele entra com providências de uma forma ou de outra. Deus, ele cuida. Deus cuida de nós. E ele controla tudo que acontece. Lembra lá que a tia Rô falou lá na primeira aula que nada acontece por acaso? Pois é, nada acontece por acaso. Tudo acontece porque Deus quer que aconteça. Porque é plano de Deus, é providência. Então, o Mordecai sabia que Deus ia providenciar uma saída de uma forma ou de outra. E ele falou para Esther que ela precisava se posicionar. Ela precisava confiar também que Deus faria alguma coisa por eles, né? E Mordecai até mandou, né, falar lá para ele falar para Esther que talvez Esther estivesse ali naquela posição de rainha, justamente para que Deus pudesse usá-la para salvar o povo judeu, né? Porque ela ali como rainha, ela tinha algum poder para poder instituir alguma regra, alguma ordem, né? Então, Mordecai ficou muito bravo que ela recuou, né? Que ela não quis, ela não teve coragem de falar com o rei sobre o povo, né? E sobre ela. Então, Mordecai ficou muito bravo porque ela não confiou em Deus, mas ele confiava, então ele mandou Otá falar para ela que ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa, mesmo que ela não quisesse fazer. Mas ele também falou que talvez ela estivesse naquela posição como rainha, justamente para que Deus pudesse usá-la para salvar o povo de Israel. Então, Atá foi comunicar para Esther o que estava acontecendo. E ele voltou e falou o que o Mordecai tinha falado, né? E aí, eu aposto que a Esther ficou pensando bastante sobre aquilo, né? Pensando. E ela deve ter pensado assim, nossa, será? Será que Deus vai me usar mesmo desse jeito? Será que Deus vai providenciar alguma coisa para salvar o povo? Será? E agora, o que eu faço? Eu tenho certeza que Esther ficou pensando o que ela poderia fazer para ajudar o povo. E eu tenho certeza que naquele momento ela pediu a ajuda de Deus, naquele momento de angústia, de necessidade. Ali ela deve ter feito uma oração e tudo mais. E aí ela pegou e falou assim para Atá: Atá, diga a Mordecai para juntar todos os judeus do reino persa. Todos, hein? Lembra daquela região ali que a gente viu na atividade. Eram muitos judeus. E peçam para eles jejuarem por mim durante 3 dias. 3 dias. Então era sem comer, durante 3 dias, tomando só água. E naquela época jejuar também significava orar, então eles iam jejuar e orar pela vida de Esther. Mas por quê? Por que eles iam orar pela vida de Esther? Porque, na verdade, nem água ela falou para eles beberem. Ela falou assim, não comam e nem bebam nada durante 3 dias. As minhas moças, né, as que moram comigo aqui no palácio, também vamos jejuar. Também vão jejuar e eu também vou jejuar. Depois disso, eu vou conversar com o rei. E aí eu vou falar para ele não matar os judeus.
Eu vou pedir para ele, implorar para ele não matar o povo judeu. Então ela falou, mas eu preciso que vocês orem, eu preciso que vocês peçam a Deus, né, pela minha vida. Então ela mandou lá um recado para Mordecai através de Atá, né, pedindo para que o jejum de 3 dias, 3 dias sem comer nada e 3 dias sem beber nada, né. Então ela pegou e ordenou que Atá avisasse Mordecai, né, sobre isso. Esther, ela sabia que o jejum e a oração, eles apressam a vontade de Deus, a resposta de Deus. Ela sabia que através do jejum e da oração, ela poderia se aproximar mais de Deus, para ela conhecer mais a Deus. E para que Deus pudesse ouvir a oração dela e responder a oração dela o mais rápido possível, né? Confiando que Deus ia providenciar uma saída, confiando que Deus ia providenciar o melhor, né? Lembrando que, eu acho que eu não falei, mas o nome dessa lição é um pedido de ajuda. Então, Esther pediu ajuda para o povo judeu e, com certeza, prontamente eles atenderam, né? Mordecai ficou muito feliz que Esther estava ali se posicionando, né? Então, ele aderiu ao jejum junto com Esther. E todo o povo judeu também foi avisado de que eles entrariam em jejum pela vida de Esther, né? Eles não podiam enfrentar isso sozinhos, sabe? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, a gente quer resolver as situações por nós mesmos, né? Nós temos dificuldade de confiar na vontade de Deus, de confiar no plano de Deus. E muito mais em momentos de dificuldade, em momentos onde a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo, né? A gente não consegue entender o que Deus está fazendo, né? Por que Deus ia permitir matar todo o povo judeu que morava na Pérsia, né? Por que Deus ia permitir essa situação, na verdade? Mas através dessa situação, o povo judeu se aproximou mais de Deus, pôde conhecer mais a Deus durante 3 dias. Com certeza, Deus fortaleceu o povo dele através do jejum e da oração, né? Então, muitas vezes a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. A gente não sabe por que essa pandemia está acontecendo, por exemplo, por que tudo isso está acontecendo. Isso pode te deixar com medo, pode te deixar preocupado e angustiado. Mas lembra lá do nosso versículo? Olha lá o nosso versículo. Nosso versículo, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está falando, fala comigo, ora, pede para eu te livrar. Pede para eu te livrar, eu vou te livrar. De alguma forma eu vou. Seja te fortalecendo, seja fazendo com que você confie mais em mim. Seja te dando a resposta que você precisa. Mas eu vou agir, eu vou te livrar. E você vai me glorificar, você vai glorificar o meu nome. Você vai contar para todo mundo o que eu fiz. E o meu nome vai ser exaltado. Que versículo mais lindo, não? Então, eu quero convidar você que já conhece Jesus, você que já aceitou Jesus no seu coração, a pedir hoje para Ele que você se lembre que no momento de dificuldade é para Deus que você tem que correr, é para Ele que você tem que correr, é para Ele que você tem que pedir ajuda. Peça ajuda para Deus. No momento que você estiver se sentindo sozinho, que você estiver preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua casa, peça ajuda para Deus. Ele não te salvou? Ele não te perdoou dos seus pecados? Por que Ele não pode te ajudar nesse momento? Ele pode, com certeza Ele pode. E Ele vai. Se você fizer isso, Ele vai. E eu convido você que está assistindo esse vídeo, que não conhece Jesus ainda, que você venha conhecer, que você saiba que Deus, Ele teve um plano, Ele arquitetou um plano maravilhoso de salvação.
Ele enviou Jesus para salvar você, para te perdoar de todo o seu pecado, para limpar o seu coração que antes era cheio de pecado, de coisas que não agradavam a Deus. E agora você sabe que Deus ele enviou o seu Filho único e derramou o seu sangue lá na cruz para que você pudesse viver uma vida com Deus aqui na terra e para que você pudesse ser salvo e ser levado para o céu para morar com Deus quando você morrer. Então, há esperança para nós, né? A cruz é a nossa esperança, né? Então, se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. Nós vamos fazer uma oração para que você reconheça que Deus enviou Jesus para te salvar, que você estava no pecado, que você estava separado de Deus, mas que através de Jesus, que veio se oferecer como sacrifício perfeito, você pode se aproximar de Deus novamente, que Jesus pode te levar para o céu, que você pode ter uma vida maravilhosa com Deus lá no céu. E aqui na terra também você pode desfrutar de várias bênçãos da vida com Deus. Então, eu quero convidar você que não aceitou Jesus ainda, a orar comigo agora. E depois nós vamos fazer uma outra oração, tá bom? Então, feche seus olhos agora. Senhor Jesus, muito obrigada por esta aula, Pai. Muito obrigada por mais uma vez o Senhor estar nos ensinando. Eu lhe peço que neste momento, Pai, o Senhor venha... O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe quem está assistindo este vídeo, Pai. E eu lhe peço que o Senhor veja o coração dessa pessoa. E agora, você que está me ouvindo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que você é o meu Salvador. Eu reconheço que eu estava pecando e que meu coração estava cheio de pecado e que eu estava perdido, mas que você veio para me salvar, que Jesus veio para me salvar, que Jesus é o meu único Salvador. Pai, eu lhe peço perdão dos meus pecados. Deus, eu lhe peço perdão dos meus pecados. Eu lhe peço que o Senhor limpe meu coração e que Jesus venha morar em mim agora, a partir deste momento, que eu possa ser cada vez mais parecido com Jesus e que Jesus possa trabalhar no meu coração para que isso seja feito. Eu aceito Jesus como meu único Salvador porque eu reconheço que Ele me salvou. Então me perdoa, Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Agora, você que aceitou Jesus agora, quando você tiver uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia, quando você estiver preocupado, você pode orar e pedir para Deus te livrar disso. E Deus vai te livrar, assim como Ele vai livrar o povo de Israel. Nós veremos na próxima aula, hein? Não esquece. E agora você que já conhece Jesus, você que já está andando com Jesus, vamos fazer uma oração neste momento? Vamos? Abaixa a sua cabecinha agora. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos falar com Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada porque podemos aprender mais uma vez sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia. E Pai, eu venho pedir neste momento que eu possa me lembrar que todas as vezes que eu passar por angústias, que eu passar por problemas, eu posso falar contigo, para que o Senhor me livre. E para que eu possa glorificar o Seu nome depois que o Senhor me responder. Então, me lembre disso, Jesus, que eu não me esqueça que você está ao meu lado em todos os momentos, inclusive no momento de dificuldade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero deixar um desafio para você que está nos assistindo, assim como semana passada também tivemos um desafio na nossa atividade que vai ser disponibilizada na terça-feira no Instagram da igreja. Nós temos uma parte da atividade que ela tem uma escrita que fala assim, assim, ó. Eu vou deixar aqui um desafio, então, para vocês, tá bom?
Ele tá lá na atividade que a gente vai disponibilizar na terça-feira no Instagram da igreja, que tá aqui embaixo, tá? Escrito. Eu posso pedir a Deus para me ajudar com... E aí tem um espaço cinza para vocês escreverem, tá? E lá você pode escrever nas linhas ali daquele sombreado alguma dificuldade que você tá enfrentando, que você tá passando. Todo dia da semana, converse com Deus sobre essas dificuldades, confie que Ele vai fazer alguma coisa, né? Então, esse é o desafio, é escrever lá naquela folhinha. Ou então, se você não vai imprimir, né, a atividade, se você não quer esperar até terça-feira, pega uma folha na sua casa, escreve o versículo de hoje e escreve embaixo quais são as dificuldades que você está tendo e conversa com Deus sobre essas dificuldades, né? Conta para Deus o que está acontecendo e com certeza Deus vai fazer alguma coisa. E aí depois, se você quiser contar pra gente o que Deus respondeu, o que Deus fez, fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui. Se você não deu lá no início do vídeo, sigam aí o nosso canal. Na semana que vem nós temos mais, né? Nós vamos saber o que realmente aconteceu, se o povo foi livre, se ele não foi. Então, até semana que vem, né? Na semana que vem não sou eu que vou dar aula, é a tia Roseli. E amanhã nós temos culto aqui no canal, às 10 horas da manhã, aqui no canal. E nós nos encontramos aí, tá bom? Conto com vocês fazendo atividade e espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um super beijo, uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima.